Não existem muitas maneiras de começar a escrever esse texto. A mais segura foi a que ele escolheu. Abriu uma garrafa de uma beberagem rústica que ganhou de aniversário, Lagavulin, um malte de 16 anos. Em pequenas doses é administrável, em grandes é alucinógeno. Decidiu pelo caminho intermediário, aquele que o levaria a um eufórico nirvana. E cada vez que enrubescer, mais pela vergonha das palavras que imprime na tela do que pelo efeito dos gases alcoólicos, esticaria o braço na direção do copo e se serviria um pouco mais desses sentimentos que um dia foram sua razão de viver. Numa outra vida, ele amou e foi amado. Mas por que não permaneceram juntos? Lembrou-se de uma pergunta que ela fazia: como você pode vulgarizar tanto o que sentimos um pelo outro? Ele simplesmente não conseguia acreditar que pudesse ser tão amado como foi. Não se sentia merecedor. Como em Sonhos de um Sedutor de Woody Allen, quando numa cena em que ele tenta salvar uma garota do assédio de dois sujeitos musculosos, Woody grita corajosamente para eles: parem com isso! Em seguida, percebendo que cometeram um erro, Woody olha para trás e pergunta: quem disse isso? Era assim que se sentia, esperando que em algum momento ela dissesse que ele havia se enganado. Para ele, era difícil aceitar que depois de ter se desvendado, ela continuasse desejando. Não se referia apenas ao desejo elementar de um corpo pelo outro. Talvez fosse mais do que desejar, mas aceitar. Ela o aceitava como ele era. Permitiu que ela ocupasse todos os seus espaços emocionais, os seus buracos da alma. Concedeu-se completamente, sem restrições, sem condições. Ela perdeu uma grande oportunidade de experimentar o sabor da carne humana. Se tivesse pedido um pedaço, ele teria dito que bastaria mastigar o que já estava em sua boca. Não era amor o que ele sentia. Era um estágio superior. Era devoção. Ela era o seu culto secreto. Não porque devesse ser mantido desconhecido do mundo, logo ele foi revelado, mas porque ele sabia que não havia ninguém que pudesse adorá-la como ele. Ela era o seu santuário pagão. Quando se olhavam, sabiam que estavam pecando, participando de um círculo de cúmplices formado por duas pessoas que se queriam e se bastavam. Podia ver seus olhos negros que o fitavam, sua boca deixando escapar um sorriso subliminar que lhe dizia o tempo todo: e agora? Quando planejaram morar no Marrocos, ele considerou fortemente a ideia. Havia algo de literatura beat em tudo isso, combinava com eles. Terminariam suas vidas lado a lado, septuagenários. Mas ao invés de sentar em suas respectivas cadeiras de balanço, se espreguiçariam sobre aquelas enormes almofadas mouriscas, inalando o haxixe de imensos narguilés. Em setembro, 2 meses antes da viagem para o Canadá, fumaram cannabis naquele apartamento em Perdizes. Em algum momento, ele foi para a lavanderia e esperou por ela, que o procurava. O fumo era forte. Não sentia culpa pelo que iria acontecer. E eles sabiam que tinha que acontecer. Ela veio e ficou atrás dele. Seus sentidos estavam afiados aquela noite, principalmente por causa da sua saliva que impregnou o baseado com química desconhecida. Conversaram sobre alguma coisa. A vista para o varal não era exatamente romântica, mas pouco importava, pois apesar de estar de costas para ela, seu campo de visão foi absolutamente tomado pela memória recente de um rosto que ele queria para si. Voltaram para a sala e a roommate jazia no sofá. Hora de ir embora. Ela o acompanhou até o elevador. No trajeto ela perguntou: se eu te der uma chave, você aceita? Atordoado pelo movimento de seus lábios, que se insinuavam como um relógio nas mãos de um hipnotizador, ele disse o sim mais afirmativo desde o nascimento da palavra falada. Nunca lhe ocorreu que pudesse ser uma oferta no sentido metafórico. Ao chegar no elevador, ele apertou o botão, olhou para ela
e se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo terno e selvagem ao mesmo tempo. Nesse momento, ele se entregou a ela. Já não era mais dono de sua vontade. Tornou-se um zumbi a serviço dela. Entrou só no elevador. Quando a porta se abriu no térreo, cambaleou até o carro. O perfume de seu suor ficou nele. Foi se cheirando, tentando preservar aqueles odores o máximo que pudesse. Antes de chegar ao carro, olhou para o céu e viu uma única estrela, que conseguira burlar a vigilância das nuvens invejosas do seu amor. Não fez nenhum pedido. Apenas lembrou-se de algo que lhe fora dito alguns meses antes por Augusto da Minelli. Quando olhamos para as estrelas, olhamos para o passado, pois o que vemos é o brilho de um astro enviado centenas, milhares de anos atrás, e ainda que viaje à velocidade da luz, demora a chegar. Ontem, ele olhou para o céu e viu milhões de constelações, supernovas, vias lácteas. Enquanto entortava seu pescoço e potencializava os rendimentos de sua quiroprata, fixou seu olhar numa única estrela e imaginou estar olhando para ela. Em nenhum momento pensou no brilho dela como passado.